vou trazer para vocês um conteúdo sobre o transtorno opositivo desafiador, que ele é mais conhecido como TOD. Eu separei, na verdade, vocês fizeram várias perguntas, só que uma semelhante da outra, então eu separei algumas e vou explicar para vocês de uma forma assim que seja mais fácil de compreensão para vocês. Geralmente a gente utiliza esse esqueminha aqui para ficar fácil de lembrar e fácil também a compreensão. Que na verdade, né, a gente fala TOD, que é o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Só que o que a gente faz? A gente dobra o D e acrescenta o I, para a gente falar um pouquinho sobre as principais características. O T seria a questão de transgredir. Como é que seria isso, né, na criança? O transgredir seria a questão dela não obedecer às regras, dela não saber lidar com regras. O oposição, seria a questão de que vai ser aquela criança sempre do contra. Quando todos os amiguinhos escolherem uma coisa, ela vai querer fazer ao contrário, sempre procurando uma forma de ser a do contra. O D seria a questão de discutir, que é uma criança que sempre vai estar argumentando, sempre vai estar questionando e sempre vai estar brigando sem motivo. E a questão do descontar vai ser aquela criança que vai querer impor nas decisões, vai querer a questão da vingança também, vai querer sempre estar, né, descontando, utilizando a vingança. E o I de responsável, porque é aquela criança que sempre vai estar cometendo erros, cometendo falhas, sem compromisso. Então, gente, como eu falei para vocês, eu separei as principais perguntas e coloquei meio que numa ordem para ficar mais fácil. Já falei o que é o transtorno, algumas características, né, que essas são as principais, e eu vou falar mais um pouquinho de como é essa criança que tem o TOD, quais são os comportamentos que vocês perguntaram aqui. Então, uma criança que possui TOD, ela geralmente é aquela criança que sempre vai ter uma solução agressiva, é uma criança que vai ser explosiva, é uma criança que ela também não se preocupa com punição. Então, para ela não importa que se ela fizer algo na escola de errado e sabe que vai ser punida, ela não se importa depois com a consequência. E também tem a questão que vocês perguntaram muito, quais são as causas? As causas, alguns estudos defendem que é a questão da família desestruturada, da questão também das amizades, dos grupos negativos, que a criança geralmente se envolve. E também, muitos estudos também defendem a ideia que é genética. Então, tem um fator biológico, tem a ver com hormônios, está associado. E muita gente vê essa criança, vamos supor, na escola, como se fosse, né, aquela causadora de problemas. Por quê? Geralmente essa criança, ela não consegue manter as amizades dela. Por quê? Porque pelo fato dela ter um comportamento agressivo, ela sempre desconstrói os grupos, então ela sempre está causando conflito entre o grupinho, entre o outro, entre uma parte dos amigos. Outra. Então essa criança acaba sendo excluída e ficando de lado. Outro ponto importante também, gente, que essa questão do TOD, ela é mais comum em meninos, que é um fator muito interessante, que as pessoas geralmente conseguem identificar e na sua maioria são os meninos que possuem esse transtorno. Entre as perguntas, né, eu também percebi a questão da sensação de culpa que a mãe tem, a questão que a mãe fica também depressiva. Então é um ponto muito importante, porque as mães geralmente acham que porque a família é desestruturada ou porque não soube colocar regras, porque isso também alimenta a uma criança que tem esse transtorno. Se na casa dela não tem regras, isso só alimenta cada vez mais o transtorno. Então muitas vezes a mãe se sente culpada
por não, né, por ser uma mamãe, né? É esse pensamento. E o que eu trago para vocês é porque tem esse lado também da genética. Então não é só às vezes a culpa da mãe, a culpa do pai, porque a criança geralmente é vista assim. Quando a gente vê uma criança que faz muita birra, já diz logo, foi a mãe e o pai que mimou demais, né? Sempre acontece assim. E o interessante desse transtorno, gente, é que sim, tem birras. Só que a birra normal, né, considerada normal, é birra temporária. Então a criança até 4 anos, ela faz birra. Acontece dela fazer birra. Mas quando chega nos 4 anos, ela já entende que aquela birra não vai ser recompensada. Ela não vai precisar chorar para ganhar, vamos supor, aquele presente, alguma coisa do tipo. Quando ela começa a ter os 4 anos, ela já toma consciência que ela não precisa fazer isso e que ela também não pode ganhar nada com isso. Então já procura outras formas de se expressar. Porque até 4 anos é compreensível que a gente entende que é uma criança que ainda tem aquela dificuldade de se expressar. Então ela procura o choro, né, gritar, enfim, se espernear, né, como falam. Mas no transtorno, às vezes as birras continuam. Então, se já passou dos 4 anos, já tá 5, 6, 7 anos, já é abrir os olhos, né, e entender que já tá uma coisa diferente aí. Perguntaram também em relação à idade, né? Qual seria a idade que seria mais fácil para a identificação do TOD? Então, seria na fase entre 7 e 9 anos, fica mais fácil de identificar. Vocês perguntaram também quais são, assim, os principais problemas que essa criança pode causar na sociedade, na vida dela social. Então, no caso das famílias que têm uma boa estrutura, acontece a desintegração familiar. A criança acaba causando esse conflito até mesmo dentro da família. Também tem a questão do sofrimento materno, que principalmente as mães, né, sofrem mais em relação a isso, com sentimento de culpa, como eu havia falado anteriormente, achar que foi a mamãe. E também tem a questão dos problemas de aprendizagem, que essa criança também tem muita dificuldade de aprendizagem na escola. Então, gente, foi basicamente isso, né? As perguntas foram a questão, né, do que quais são as causas, né, características. E eu acho que eu cheguei na melhor parte, porque não adianta a gente falar, né, do problema e não ter a solução, né? Que a solução seria a questão do tratamento, como também vocês perguntaram, né, como seria esse tratamento. E eu acho que aqui é a parte mais essencial, porque é muito comum a gente falar, né, apontar, dizer que a criança é isso, a criança é aquilo, e fica a criança como sendo uma coisa negativa, uma pessoa negativa, a causadora de problemas, né, que nem fala. Então, a questão do tratamento, o tratamento é multidisciplinar, ou seja, ele precisa da família, ele precisa da escola, ele precisa da psicoterapia e ele precisa também da condução médica. Outra dúvida também que as mães perguntaram muito é a questão do medicamento. Alguns estudos dizem que não é obrigatório o medicamento, cada caso é um caso. Mas no caso de utilizar o medicamento, para que o medicamento, né, seria? Porque muita gente tem essa dúvida de querer saber por que o filho está tomando medicamento, como é que vai funcionar esse medicamento na criança. E o medicamento, nesse caso, seria para diminuir a agressividade, seria para controlar a raiva. Nos casos também que esse transtorno é muito associado com o TDAH, como a Jéssica já até falou anteriormente sobre o TDAH, então ele tem uma associação, tem uma possibilidade de estar associado com o TDAH, tem também a possibilidade de estar associado com o transtorno bipolar e também o autismo. Aí no caso do medicamento que eu falei que às vezes também está associado com o TDAH, é a questão também de estabilizadores de humor. Então, muitas vezes a criança TDAH tem aquele déficit de atenção e a gente precisa do medicamento para controlar a atenção da criança. A questão da escola, gente, também é uma parte assim, muito delicada, porque assim,
Será que a escola sabe o que é o transtorno? Será que a escola consegue entender o que é o transtorno? Né? E a escola também tem que estar muito presente, né, para ajudar. Porque, como eu falei, é um trabalho, né, em equipe. A escola precisa ter o conhecimento do transtorno. A escola precisa entender qual é a dinâmica familiar daquela criança. Então, assim, é um trabalho em equipe. E chegando, né, na psicoterapia, que eu acho que a psicoterapia sempre tem que estar muito ligada com os pais ou com quem a criança mais convive, porque em alguns casos, né, elas convivem mais com os avós. Então, o papel do psicólogo é fazer o trabalho conjuntamente com os pais, principalmente com os pais. Porque geralmente a criança está com os pais, ou em alguns casos a criança fica mais com os avós, então também tem que chamar os avós. É preciso trabalhar a criança e com as pessoas que ela mais convive. E como é que seria esse trabalho do psicólogo com a criança que tem esse transtorno? Seria um trabalho de redução de conflitos. Seria aquela questão também de quando falar com a criança, falar olhando no olho, falar de maneira firme, controlar a raiva, que geralmente essas crianças têm um grau de agressividade muito alto. E como é que seria essa questão de redução de conflitos, que eu acho que é a parte mais conflituosa para o psicólogo. Então, o psicólogo deverá trabalhar com a criança a questão do elogio. Porque uma criança dessa, geralmente, ela não tem elogio nenhum. Geralmente, só críticas e só coisas relacionadas ao negativo. Então, essa criança, você precisa trabalhar a questão do elogio. Você precisa trabalhar com ela a questão do diálogo. Você precisa trabalhar com ela a questão da recompensa. Você precisa trabalhar com ela a questão das amizades. E a recompensa que eu falo não é aquela, se você fizer assim, você vai ganhar um presente. O próprio elogio que eu falei anteriormente é um tipo de recompensa, porque geralmente os pais, né, as pessoas associam que recompensa tem que ser um presente. Mas que tipo de presente? O elogio é um presente, é uma recompensa boa, né? E acredita até de mais valor, né? E também tem a questão do exemplo, gente. Então, assim, se essa criança é agressiva e o pai e a mãe grita com a criança, quer impor, então acaba se igualando ao comportamento da criança. Então, só vai cada vez mais alimentando o transtorno. Então, é necessário a psicóloga, junto com os pais, trabalhar nessa criança fortemente a questão do elogio, a questão da recompensa, a questão do exemplo, porque você tem que dar o exemplo. Se você quer que sua criança fale, o seu filho fale de uma maneira calma, você tem que falar calma com ela. Então, você tem que dar exemplo. E a questão também, gente, das amizades. Então, é interessante o psicólogo sempre estar alertando aos pais com que tipo de amizades essa criança tá, né, andando, tá convivendo na escola, às vezes na rua, onde for. Tem que estar sempre de olho, porque muitas amizades contribuem de forma negativa para alimentar o transtorno. Espero que vocês tenham gostado, gente. E se eu ainda, né, não tirei todas as dúvidas que você tem, vocês podem também mandar mais dúvidas pelo direct. E é isso. Tchau, gente!